Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha alheia, né? Você vê que o Hello Kitty aí, né? O Tilipa, sei lá o que, né? Tulipa, né? Você vê a que ponto nós chegamos, irmão. Você vê a que ponto nós chegamos, né? O influenciador, né? Carlinhos Maia, né? E o influenciador Tilipa sai de Minas Gerais acreditando que estava indo à busca de um sonho. Enganado, né? Por ilusão, Tilipa, ele guarda o seu cabaço, né? A sua fimose, achando que tinha aproveitado uma grande oportunidade para ser feliz, pela fama, pelo sucesso, pelo poder. Tilipa sai e vai para o Rancho Maia. Chegando no Rancho do Maia, Tilipa acha assim: essa é a oportunidade que eu tenho. Tilipa, né? Acha que vai ser muito mais famoso do que já era. Aproveita a oportunidade, né? Porque ainda não tinha se achado ou não tinha se perdido. Por isso, Tilipa guarda, sempre foi Hello Kitty, sempre foi LGBT. Tilipa guarda esse momento para se revelar. Tilipa, achando que tinha encontrado o grande amor da sua vida, né? Achando assim que ia dar o bote, né? Dar um bote para engravidar de um rico, de um famoso, se achando que ele ia ser muito mais mulher, porque ele não é mulher, mas ele achou: essa é a oportunidade que eu tenho, pela fama, pelo poder, pelo sucesso. Tilipa, que era um Hello Kitty, né? Era uma franga, mas nunca se revelou. Nunca, porque ele achou assim: eu vou dar um bote no famoso. Tilipa achou que essa era a oportunidade. Tilipa vai para o Rancho Maia. Chegando no Rancho Maia, Tilipa com 15 anos de idade, né? Estava em cima do muro, se era ou se não era, porque até antes na família ainda não tinha se revelado. Mas ele pensou com ele mesmo: vou para o Rancho Maia, vou guardar o elástico dele que ainda não tinha sido arrebentado. E ele pensou com ele mesmo: esse é o momento. Vai para o Rancho do Maia. Chegando no rancho do Carlinhos Maia, ele decide que ele é franga. Porque até antes os tios tinham dúvida. Até antes os amigos perguntavam: eu acho que ele queima. Eu acho que esse menino é meio estranho. Quem nunca fez essa pergunta? O pai falava: cara, esse moleque é estranho. Na infância, ele só queria brincar com boneca da Barbie. Na escola, só tinha boatos de que ele fazia meinha, de que ele ficava no troca-troca. Só que até aí, nada tinha sido revelado. Até aí, ele foi sábio, ele foi sagaz. Ele pensou: se é para mim perder o elástico, se é para mim me achar ou se perder, que seja para rico. Se guardou até os 15 anos de idade, até os 16, obcecado pela fama, obcecado pelo poder, pelo sucesso, pela influência. Tilipa realiza o seu desejo. Consegue entrar no rancho do Carlinhos Maia. Chegando lá, ele tem aquela visão amor à primeira vista. Tilipa, né? Tilipa, ele pensa assim: essa é a oportunidade que eu tenho. Só que Carlinhos Maia, como já é um cara sagaz, malandro, né, irmãos? Malandro, ele pensou assim: um cabresto é um cabresto. É melhor um cabresto na mão do que dois voando. E o que ele faz, né? Ele se posiciona, paga um hotel. Aí Tilipa, que dá uma de inocente, está se perguntando: poxa, Carlinhos Maia, ele é muito gente boa.
pega uma caixinha do seu presente e guarda para dar para ele. Só que não foi nada dado. Algo foi trocado. Carlinhos Maia aluga um apartamento, um hotel, paga para ele comer, beber. Sem miséria ele se diverte. Só que o que ele não imaginava é que ele estava comendo para ser a comida. Chegando no Rancho Maia, o que ele faz? Ele vai para casa. Carlinhos fala que tem um presente para dar, um presente misterioso, na caixa fechada, enrolada, para dar para o Carlinhos Maia. Só que o que ele tinha de presente guardado era o seu cabresto. Era o seu cabresto. Naquele grande dia, ele ia se revelar. Naquele grande dia, ele ia se revelar. Até antes, era incubado. Até antes, estava atrás do armário. Até antes, os tios não tinham certeza. Porque ele pensou, eu tenho um presente para dar para o Carlinhos Maia. E que presente era esse misterioso? Que presente era esse misterioso? Ele bota laço, ele vai para o hotel do Carlinhos Maia. Chegando no hotel do Carlinhos Maia, ele se acha, ele sai do armário. Por quê? Não era isso que você esperava. Claro que era isso que você esperava. Para de se fazer de vítima, que você não sabia, que você não sabia, que você não sabia, beber uma água, porque você já foi lá com maus intenções, porque o próprio disse que não tinha, né? Chegando lá, o que aconteceu, irmão? Ele saiu do armário. Os tios que diziam, isso é franga, tiveram certeza. As tias que diziam, esse menino teu é estranho. Ele sai do armário. E o que acontece? Vai para a internet expor, né? Não se expor. Ele vai para a internet porque ele está sumido e ele precisa de fama. E infelizmente o Carlinhos Maia é o homem do momento que tem 42 milhões de seguidores. Pior que uma bala perdida. Eu achava que era mulher traída. Mas pior que uma bala perdida. Como dizia aquela música, é uma mulher traída. Mas pior do que uma mulher traída. Como eu vou dizer aqui para não, né? Pior que uma mulher traída. É uma bicha não assumida. O homem foi para a internet e começou a expor, começou a dizer o que o Carlinhos Maia fez com ele. E ele se sentiu usado. Mas não se sentiu usado. Ele achou que só ia liberar pro homem da sua vida. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que o pior que uma mulher traída, né? Pior que uma mulher traída é uma bicha, né? Mal comida. E ele foi para a rede social se vingar. Ele foi para a rede social dizer que o cara machucou o cabresto dele. E o pior disso tudo, que ele está frustrado. Porque ele pensou com ele mesmo, o Carlinhos Maia vai largar o seu lar e vai ficar comigo. E vai vir atrás de mim. Mais uma vez, ele se iludiu. Vendeu a sua dignidade. Porque o homem não pode ter dinheiro. Porque o homem não pode ter prata, não pode ter nada. Mas o lacre é sagrado. E ele vendeu por causa de fama, de dinheiro, de sucesso. O tempo passou. Carlinhos Maia se separou e não sabia nem quem é ele.
E o que ele faz? Ele vai em rede social se ridicularizar. Ele vai em rede social para dizer que foi iludido. Aí coloca lá o texto tudo escrito certinho, né? Porque pior do que uma bala perdida, já dizia aquela música, uma mulher traída. Mas pior do que uma mulher traída é uma bicha não assumida. Ele está frustrado. Esperou tanto tempo, encantou um príncipe, encantou um rei. Sonhou que ele ia ser a dama de copa. Só que isso fica de lição para você. Que se vende, que vende o seu corpo por causa de dinheiro, que vende o seu corpo por causa de necessidade, que vende o seu corpo por causa de dificuldade, que vende o seu corpo por causa de fama, de poder, de sucesso. Tá aí para você. Afinal, afinal, você não pode vender o seu caráter, a sua dignidade. E no final, o que ele escreveu nas mensagens? Ainda debochando. Isso aí sempre vai ser meu. Olha! Agora ele está em todas. Você imagina o pai desse indivíduo, como a vergonha que o pai tá. Você imagina, porque, irmãos, não é que seja, é um desgosto para o pai. É um desgosto porque, além de você estar em cima do muro, você tem que entender que Deus fez homem e fez mulher. Aí o caboclo sai de Minas Gerais, vai lá pro Rancho Maia, achando que ia ser dama, né? Damo de rei, porque ele não é mulher. Para você ver até que ponto as pessoas estão se vendendo. Tudo por causa de uma oportunidade. Tudo por causa de uma oportunidade. Entenda, o que é para ser, vai ser. Eu não estou falando só dele, eu estou falando de tudo. Você pode passar fome, mas nunca vendo o teu corpo por causa disso. Você pode estar sem nada na sua casa, mas nunca vendo o seu caráter. Nunca venda a sua dignidade. Você vê que ele foi para a rede social se ridicularizar, porque perdeu, não vou nem falar, perdeu o cabresto por Carlinho Maia. Assim, irmãos, é assim. Aí tá na internet, memes, boatos. Mas isso é o que dá você não ter caráter. Isso é o que dá você não ter índole. Isso é o que dá. Tá aí. Falavam que o problema na rede social era só os pastores, só os padres, só as igrejas. Tá aí um LGBT, um homossexual, sendo ridicularizado na internet, porque foi pro Rancho Maia, enfeitando 15 anos, enfeitando que ia ser aquilo, no final tomou do caneco. Foi usado igual um lixo. Mas se fosse homem, se fosse sujeito homem, não estava passando por essa vergonha alheia. Se fosse sujeito homem, se não fosse interesse, não estava passando por isso. E ainda falou que o cara era um cavalo e que machucou o boga dele. Sabe o que eu entendi com isso? O Hello Kitty, a franga, não sei como você chama aí, né? A franga, né? A franga, o frango, né? A franga tá frustrada. A franga se sentiu usada. Porque além de se sentir usada, Carlinho Maia não perdeu a oportunidade de tirar o lacre da bichinha. Aí eu digo pra você, aí eu falo pra ti, você tá vendo a que ponto o ser humano se ridiculariza? Você tá vendo a que ponto o ser humano se ridiculariza? Você tá vendo a que ponto o cara se ridiculariza? O cara passa vergonha? Porque, né? Se
né? Até que ponto ele se ridiculariza, né? Porque descobriu uma coisa: pior do que a bala perdida é uma bicha traída. Irmãos, o cara tá desesperado porque foi usado como se fosse um objeto. Sabe o que é isso, irmãos? É pessoas sem caráter, é pessoas sem dignidades. Você pode passar fome, mas nunca vendo o seu corpo por causa de dinheiro. E você passe fome, mas tenha caráter. Aqui é um sem caráter e aqui é um sem vergonha, que aproveitou da fragilidade do pobre, como sempre, né? Se aproveitou da fragilidade do pobre, porque para mim a pior coisa que tem é você se aproveitar de alguém pobre, de alguém necessitado, para se dar bem. É a pior coisa que tem. É você se aproveitar da fragilidade de quem precisa, para criar uma oportunidade para se beneficiar. Carlinhos Maia aproveitou dessa oportunidade para tirar o cabaço de trás desse menino. E ele no começo ele até gostou, porque ele está frustrado, porque achou que por ele vender não, por ele dar o cabaço de trás dele, que ele tinha que ser. Mas isso que dá, irmãos. Deus fez homem e fez mulher. Isso que dá pessoas sem caráter, pessoas sentindo que tudo quer pagar com sexo, que tudo quer pagar com o corpo, com prazeres. Nem tudo na vida tem preço. Você vê um moleque novo, né? Agora tá aí, sendo ridicularizado, estressado, porque ele tá frustrado. Por isso que ele foi à rede social, porque ele perdeu a virgindade e ele disse que chorou. Meu amigo, primeiro que você não chorou porque você já era. Você chorou porque você se frustrou. Você achou que ele ia ser seu príncipe encantado e que ia tirar a pobreza das suas costas. Você se iludiu. Se conforma. Você perdeu a sua dignidade quando você perdeu a sua virgindade. Agora não vem dizer, não, você não foi iludido. Você foi usado porque é pobre. Porque muitas situações, irmãos, não só dele, de homem como de mulher, tem pessoas que se aproveitam da sua vulnerabilidade. Tem pessoas que se aproveitam da sua vulnerabilidade. Tem pessoas que não estão nem aí para você. Aí tá aí na internet, triste, né? Magoado. Mas isso que dá, irmãos. Vendeu o caráter. Como é que o cara vende o caneco dele por fama? Ainda fala que o cara é um cavalo que machucou ele todo. Que ceboseira, né, irmão? Pra você ver. A gente paga a internet pra gente ouvir esses M, né? Aí passou anos, né? Ele foi agora que foi falar. Para, cara. Entendeu? Para de ser ridículo, entendeu? Para de ser ridículo, para de ser escroto, entendeu? Você fez isso porque você é aqui, tipo, você tá boladinho, você tá com raiva, você é uma bicha frustrada. Você se frustrou, você se decepcionou, porque você queria alguma coisa. E qual é a raiva dele? A raiva dele é porque o cara arrebentou o cabrito dele de graça e não pagou nada, né? Mas isso é que dá. Se fosse homem, não tava passando por isso, entendeu?
Aí agora veio na rede social, né? Porque esse negócio que Carlinho Maia ajuda, irmãos. Esse Rancho Maia, irmãos, ele é mó cachorragem, tá? Irmão, você já viu? Esse Rancho Maia é muita sem vergonhice, irmão. E assim, tá aí frustrado, tá triste, porque foi usado como se fosse um objeto sem valor, né? Só que isso é bom para ele aprender que se ele fosse homem, estava passando por isso, entendeu? O cara já era famoso, né? O cara já tinha fama, o cara não precisava disso, né? Para nada, mas, né? Infelizmente se sujeitou a isso. E ainda falou que ficou com o lombo todo machucado. Olha até que ponto nós chegamos, irmão, né? Olha até que ponto nós chegamos, né? Briga de LGBT, né? Na internet, né? Briga de Hello Kitty na internet. O cara expondo, né? A sua vida social, né? Expondo que o cara arrebentou o cabresto dele e ele deixou de virar homem. Só que agora, meu amigo, é o seguinte: ele precisa de um pouco de audiência, de fama, né? Porque ele tá sumido na internet. Entendeu? O Tilipa, sei lá o que, tá sumido. E o cara agora tá se lamentando depois de 15 anos que o cara arrebentou o cabresto dele. Pior que uma bala perdida. É uma bicha mal comida. Tá bolado, porque foi usado. Tá bolado porque se sentiu descartado. Sabe o que é isso, irmãos? Que nós aprendemos? Nunca vendo o seu caráter por causa de fama, por causa de poder, por causa de sucesso. Você é homem. Igual foi semana retrasada, né? Um LGBT artista onde eu trabalho me parou e perguntou para mim: você quer um Pix? Num carro daquele da Porsche, né? Aí perguntou para mim: você quer um Pix ou quer uma... Sabe o que eu falei para ele? Você quer um murro ou quer um tapa na orelha? O que você prefere? Me respeita, rapaz. Deus fez homem e mulher. Dinheiro não compra caráter. Dinheiro não compra dignidade. Dinheiro não compra honra. Dinheiro não compra respeito. Dinheiro não compra méritos. Entendeu? Dinheiro não quebra princípios. Dinheiro não quebra regras. Dinheiro não faz você deixar de ser quem você é. Porque o que adianta ganhar o dinheiro, ganhar fama, ganhar poder, ganhar sucesso e ser uma pessoa desrespeitada, desvalorizada, mal vista pela sociedade? Me responde. Isso tudo eu te darei se me prostrares e me adorares. Rede social, irmãos, é bom pra gente usar, paga bem. Só que o problema, irmãos, é o seguinte: quem tem o seu caráter jamais vende ele. Quem é homem, quem é macho, entendeu? Passe fome, passe necessidade, dificuldade, mas nunca venda o seu corpo, nunca se prostitua, tá? Para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Sabe por quê? Amanhã vão estar com o seu nome nas esquinas, nos ver aí, falando: olha, aquela lá não é fácil. Então, valorize o seu caráter, valorize a sua dignidade, valorize quem você é, porque não venda seus valores, não perca os seus princípios. E esse menino nunca teve princípios, esse menino nunca teve valor. Porque o cara que vai na internet dizer que é porque perdeu o cabaço do boga, um cara desse não tem dignidade. Um cara desse não tem princípios e nunca teve. Mas graças, entendeu, a Deus, você tem seus princípios. Você tem a sua dignidade. Então, irmãos, nunca venda, nunca se prostitua para aprender, não. Vai andando até a barra, vai se vira, mas não venda o seu caráter, a sua dignidade por dinheiro, porque você namora de graça, porque você quer,
por amor, mas não igual esse Hello Kitty aí, moleque novo, pintosa lá, mas dá ré no quibe. Então valorize esse momento, a sua vida. Nunca venda o seu caráter e a sua dignidade por causa de dinheiro, porque o dinheiro você vai usar e vai acabar. A fama vai vir e vai passar, mas o seu caráter, a sua dignidade, o seu testemunho, ele vai durar para sempre. Então nessa tarde, né, aqui, eu quero dizer para você, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Existem 3 tipos de fama. A primeira fama é a fama negativa, a fama que é péssima. Bernardinho Beiramar, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, conhecido, famoso, mas é uma fama que ninguém quer. Não pode estar solto, não tem liberdade. Tiriça, bandidão do Rio de Janeiro, tomador de todas as favelas, mas tem uma fama enganosa, um dinheiro que ele não pode usar, porque onde ele for, ou ele é morto ou ele é preso. E tem aquela má fama que te dão uma má fama, né? O cara que chama a mulher de PR, porque nunca pegou. Então ele vai falar mal daquela mulher, vai denigrir mais daquela mulher. E tem aquela fama que você, né? E tem aquela fama que você faz por mérito seu, por trabalho, por esforço, por dignidade. Porque aquele que pede, ele recebe. E aquele que busca, né? Ele encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Busque pelo seu mérito, se esforce pelo seu valor. Nunca queira uma fama antes do tempo, nunca queira algo antes do tempo, porque tudo que vem antes do tempo, irmãos, tá ruim, tá estragado. É uma fruta que dá antes do tempo, ela estraga, ela cai, ela apodrece. Por isso que a Bíblia diz, e estará sempre por cima, nunca por baixo, e terá para emprestar a muitos, e nunca vai tomar emprestado, porque você não vai atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão até você. Pois não será como a árvore, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer você vai prosperar. Se você esperar, sua fama vai chegar. Se você esperar, o seu sucesso vai chegar, o seu trabalho vai ser recompensado. Você não precisa vender o seu corpo, vender a sua dignidade, o seu caráter, fazer um programa, não. O que é seu vai chegar nas suas mãos. Muito esforço, muita força, colocar Deus na frente de tudo e ter paciência, porque Deus vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenha uma tarde abençoada.